Olá, tudo bem? Como é que estão? Aos queridos amigos que estavam com saudade aí dos nossos vídeos postados regularmente, não é? No nosso portal. Peço licença, mas esse é um vídeo destinado aos queridos alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Anápolis, né? Alunos de Direito do Trabalho. Já é costume, e todos que foram meus alunos sabem disso, às vésperas da prova eu geralmente dou umas pitadas do que virá pela frente, né? Para diminuir um pouco a ansiedade. Eu sei que tem muita gente aí estudando, mesmo com essa tal pandemia, né? E não poderia ser diferente. Então peço vênia aos amigos que acompanham o canal pelas pílulas, mas essa é mais uma vez uma atividade pedagógica, tá bom? Para vocês, queridos alunos, agradeço mais uma vez, sempre agradeci e volto a agradecer toda a paciência que tiveram nesse período tão difícil, né, da pandemia. E uma forma de brindar e agradecer é justamente essa, né? Nós temos uma prova que vai ser depois, que vai ser amanhã, né, na verdade, e essa prova, vim aqui falar um pouquinho sobre ela. A matéria é muito grande, né? Quem não assistiu às aulas, sugiro que assista, tá bom? Mas eu vou dar alguns toques para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? Antes, contudo, nós temos aí, ó, a questão da pontuação. Nossa prova, ela é dividida em 9 questões, tá ok? Sendo 7 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 400 pontos, e 2 questões subjetivas, cada uma valendo 600 pontos. Portanto, a prova tem um valor total de 4.000 pontos. Essa é a prova da atividade oficial do segundo bimestre, tá bom? Aliada a ela, nós tivemos ainda as atividades, né, feitas semanalmente, né? Foram 4 atividades que eu já publiquei, inclusive os resultados. Estou conferindo aqui no portal docente online da Croton, e os resultados já foram publicados. Então acesse lá, se porventura você fez atividade e sua nota não foi lançada, pode mandar um e-mail solicitando, tá bom? Essa revisão que a gente faz sem problema nenhum. Já estão lançados desde semana passada. Com relação à prova de amanhã, vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, o primeiro campo é o campo de colocação do seu nome. Se você não colocar o nome, a prova não autoriza que você, o sistema não autoriza que você continue fazendo a prova, tá bom? Para evitar que os colegas, né, como na prova passada, um esqueceu. Então, não deixe para colocar o nome depois. Se você não colocar, não consegue fazer a prova. A prova terá duração do período da aula, tá certo? Ela começa às 19h10 e encerra-se automaticamente às 22 horas. Então você tem aí 3 horas, quase 3 horas para fazer uma prova com 9 questões, né? É um tempão para pouca coisa. Depois de colocar seu nome, nós temos aí a segunda questão, que é uma questão de um caso concreto, né? O caso do seu Joaquim, que trabalhava com caixa. E aí eu conto toda a história dele e pergunto ao final sobre rescisão do contrato de trabalho. Como eu alertei na aula, a rescisão é um dos temas que não cai, despenca em qualquer prova que trate de direito do trabalho, tá bom? Fica a dica aí. Pergunta qual a modalidade de rescisão aconteceu no caso dele. A próxima pergunta, a segunda, fala também de rescisão do contrato de trabalho, tá? Ela fala referente a requisitos para a ocorrência de determinado tipo de cessação. Quais são os requisitos? Importante, fique de olho nisso, tá? São as 2 questões subjetivas, são as 2 questões, cada uma vale 600 pontos. Em seguida, nós temos aí uma múltipla escolha, que é o caso da dona Gabriela, que é um caso que vai voltar um pouquinho lá atrás, no artigo que fala sobre, no capítulo que falamos sobre alteração e suspensão do contrato de trabalho. Contamos um caso que aconteceu com ela e perguntamos se é alteração, se é suspensão e qual o período que ela terá, né? É bom, quem não assistiu a aula, voltar lá e assistir. 2 horas, mas vale a pena. Próxima questão, a quarta questão, fala o caso do Lucas, que trabalha numa gráfica.
E aí ele fala sobre detalhes desse trabalho e vem falar sobre adicional de pagamento, adicional salarial, que o Lucas recebe. Nesse caso, nós vamos voltar então no capítulo que trata de remuneração, tá bom? Tá aí mais um capítulo que vocês devem estudar, fiquem de olho. É uma pergunta também de caso concreto, né? Real case. Aí vamos para a próxima pergunta, outra múltipla escolha, que essa aborda a Lei 13.467, as alterações feitas pela Lei 13.467. Especificamente nesse caso, referente ao capítulo que trata sobre equiparação salarial, tá bom? Lembrem-se quando falamos sobre o artigo 460, 461, pois é, ele fala sobre um dos requisitos para a equiparação salarial. Dei uma estudadinha nesse ponto também. Sexta questão também aborda uma alteração feita pela 13.467, né, pela Lei da Reforma, falando sobre uma das novas modalidades de extinção do contrato de trabalho. Qual que foi trazida pela Lei 13.467? Compensa dar uma olhadinha, viu? Próxima questão. Essa é uma de também casos concretos, também valendo 400 pontos, que fala sobre 4 situações, 4 empregadas. Cada uma deixou de comparecer ao trabalho por um motivo. E aí, na questão, a gente fala quais eram os motivos e, ao final, perguntamos se essa circunstância é uma suspensão ou uma alteração do contrato de trabalho. Oitava questão fala de uma empresa que encerrou suas atividades e fala que o motivo que levou ao encerramento dessas atividades e, em razão desse motivo, pergunta qual a modalidade rescisória. Vale a pena voltar lá no capítulo 13, revisitar aquela aula, assistir nossas 2 aulas de cessação do contrato de trabalho, porque é mais 400 pontos sobre cessação. Por fim, né, a 9ª pergunta, que são 2 dentro dela, fala o seguinte: em determinada empresa, o empregado fez isso e isso, conta um caso específico novamente. E em razão disso, ele foi mandado embora. E ele foi mandado embora por justa causa. E aí a pergunta é para você, identificando os fatores, as modalidades de dispensa por justa causa, analisar se aquela dispensa foi correta ou não. E a outra pergunta dentro dela é justamente que, se ela foi correta, qual seria a hipótese legal de enquadramento? Eu já vou dar uma dica para quem assistiu até o final, né? Uma daquelas hipóteses previstas lá nas alíneas do artigo 482, como nós vimos na aula 15, se não me engano. E aí você vai ter que escrever, claro, qual seria essa hipótese legal. Prova curtinha, tranquila, quem estudou consegue fazer em 10, 15 minutinhos. Eu aconselho ler bem antes de responder, tá bom? Durante a feitura da prova, você pode mudar as respostas tranquilamente, mas após salvar e enviar, aí não tem como mais você reacessar e fazer novamente, tá? Porque já fica gravado no sistema. E eu já vou baixar automaticamente para até na quinta-feira ter lançado as notas. Lembro ainda que há a possibilidade da prova de segunda chamada, quem eventualmente não puder, por algum motivo justificado, e haverá ainda a terceira VA, não é? Que é aquela outra prova que é a tentativa de recuperação. No mais é isso, aconselho que estejam preparados, tá bom? Eu publiquei no AVA o QR Code, tá? Que basta apontar seu celular para aquele código que você já entra direto no site para fazer a prova. E a prova só abre com a senha. E que senha é essa? É uma senha que eu vou mandar para representante de sala, que vai mandar para o grupo da turma, e para quem não estiver no grupo, basta solicitar tanto para a representante quanto para a coordenadora, a professora Juliana, que eu vou mandar para as duas a senha de acesso para a prova, tá bom? Eu vou enviar às 19h10 para que vocês então iniciem no horário correto e a prova terminará automaticamente. Não é eu que mudo não, tá, gente? Isso é o sistema. Ele encerra às 22h. Portanto, boa prova, não se atrasem, que Deus abençoe a todos.